Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse domingo de Páscoa, né? Friozinho. Desejo que todos estejam aí renovados, né? Na fé, nesses momentos aí, esses dias que a gente está vivendo, né? Dessa comemoração da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição, né? Então, são momentos que a gente, querendo ou não, a vibração do planeta muda, né? Que todos acabam se voltando muito para ele, para Jesus, ficam mais ligados. Então, acho que todo o planeta acaba tendo uma vibração diferente. E com isso a gente também se envolve em toda essa emoção, essa sensação boa que isso tudo traz e nos renova, né? Nos renova a fé, a esperança em dias melhores, em momentos que ainda temos que enfrentar aí pela frente. Bom, eu antes tenho que passar os recados, né? A gente tá, acho que tem alguém novo aqui pela primeira vez aqui na casa? Não? Ah, você? Seja muito bem-vindo. A gente tem uma agenda, né, semanal aí do funcionamento da casa. Então, as palestras, elas acontecem aos domingos e às terças-feiras. As terças é às 8 da noite, onde nessas palestras a gente tem o tratamento e a gente também tem o atendimento fraterno, que precisa ser agendado com antecedência, porque a gente tem uma dificuldade aí de espaço, então tem que ser agendado, a gente não consegue dar os atendimentos no dia, né? Então tem que ser agendado, e esse atendimento não é uma sessão terapêutica, como eu vivo falando, porque às vezes as pessoas confundem, mas assim, é uma maneira de fazer uma triagem para seguir para o tratamento. Então, às vezes, algum momento que estivermos vivendo aí com dificuldade, a gente pode compartilhar as nossas dificuldades com essa pessoa, com as pessoas que estão preparadas para direcionar depois de um atendimento adequado, tratamento adequado. Nós temos também vários cursos que eles, acho que a semana toda quase tem cursos, né? A gente está, eu e o Paulinho estamos até um pouco perdidos aqui com os dias, porque tem tanto curso que iniciou esse ano, e a gente está um pouco, assim, se perdendo aqui. Então, eu até prefiro nem falar muito dos dias, tudo, mas assim, nas nossas redes sociais está tudo muito esclarecido. Então, se alguém aqui quiser, né, estiver com vontade, preparado, querendo estudar um pouquinho mais sobre a doutrina, é só nos procurar, né, ou pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, que a gente pode orientar um curso adequado, né, que possa atender a pessoa no momento que ela esteja. Nós temos também as aulas, né, dos adolescentes. Aos domingos a gente tem também, da palestra, a gente tem a evangelização infantil, né, que acontece no mesmo horário. Mas fora isso, a gente tem outros cursos para outras idades, né, de crianças, né. Aqui, assim, acaba sendo mesmo para os pitoquinhos, né, e depois a gente tem, no decorrer da semana, outros dias que atendem crianças com uma maior idade, porque a gente sabe que pegar esses jovens não é fácil, né? Então, se a gente não tiver muito ali adestrado para fazer isso, eles fogem da gente. E a importância que tem, né, de trazer os jovens, as crianças para uma casa, seja uma casa espírita, ou seja, em qualquer lugar onde eles tenham conhecimento, né, e o contato com o Evangelho de Jesus. Voltando também a lembrar sobre a nossa rifa, né, que está lá embaixo, que todo mundo sabe que a gente precisa disso, porque esse ano a gente tem que mudar de casa e todo esse dinheiro é revertido em benefício da nossa sede própria. E no dia 17 de maio, a gente vai ter a psicografia, né, aquele grupo que já vieram há 2 anos já seguidos, né, consecutivos aqui na casa, é um grupo de Indaiatuba.
E a gente tem uma capacidade, né, de psicografia, até pelo tamanho da nossa casa, de 70 pessoas. Então, quem tiver interesse, tem que procurar pelo nosso WhatsApp, né? A Sandra que vai orientar, tem que preencher um formulário. E por ter um número aí limitado de vagas, então, né, se vocês tiverem interesse, já tem que procurar logo, porque isso, né, esgota rápido. Normalmente as vagas não dão para todos que querem, né? Então, se souberem ou souberem de alguém, podem, né, divulgar. A gente acho que não vai divulgar nas redes sociais essa psicografia, porque senão a gente não vai conseguir atender realmente a demanda, né? Mas, assim, nós que já somos frequentadores, que, né, temos aí algum ou outro conhecidos, então a gente pode compartilhar essa informação, né, para que, se alguém tiver interesse, participar. Fora isso, acho que só. Acho que é só isso de recado. A gente sempre pede também os itens das cestas básicas, né? Que a gente está sempre precisando, então se alguém tiver disponibilidade de doar, né, alimentos não perecíveis, a gente monta as cestas todo mês, tem algumas famílias que dependem dessa cesta, né? Então a gente pede a contribuição de todos, ok? E agora eu vou fazer aqui uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiam. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Isso se aplica muito dentro do lar, né? As pessoas que a gente mais ama estão reunidos debaixo do mesmo teto e normalmente são as que mais ferem e a quem mais ferimos também. Então, vamos prestar atenção nos que amamos, né? E procurar colocar doçura na voz, generosidade, que é sempre muito bom, como a gente gostaria de ser tratado. Agora, então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, silenciar a nossa mente para os tumultos da nossa vida cotidiana. Vamos nos permitir nos envolver com esse ambiente de paz, com a energia e o amor que paira nesse ambiente, que foi tão preparado pela espiritualidade amiga para nos receber. Que possamos, no dia de hoje, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para mais um ensinamento. Que a cada dia, cada vez que nos propomos a estudar, a mudar, caminhamos um pouquinho mais em direção à luz, a Jesus, que é o nosso destino. Vamos agradecer imensamente a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos que se dedicam aos nossos tratamentos, entendendo a aflição e o coração de cada um de nós. Vamos agradecer a Jesus, esse mestre que viveu por nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, encarnados, evoluindo, e agradecer
pelo nosso despertar na fé, no Evangelho, na nossa melhora moral e espiritual. Muito obrigada, Pai. Que possamos envolver a Beth com muita luz, que ela possa ser intuída e amparada pela espiritualidade para transmitir tudo aquilo que ela preparou para nós. Que cada um de nós, por sua vez, receba essas palavras e que possamos, no decorrer da nossa semana, nos lembrarmos de tudo que foi dito aqui e colocarmos em prática. Desejo a todos uma excelente palestra e um excelente tratamento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. O tema que nos passaram hoje é muito interessante. A saúde do corpo começa na alma. O que vocês acham? É o que fala hoje em dia a psicossomática. Mas a gente pode se perguntar por que adoecemos? Não tá, Caiu? não tá na... Não, tá certo. Agora sim. Você quer que eu ponha um pouco de lado? Acho que fica mais fácil para você. Aí você ter uma. Então, boa noite. Boa noite. Bom, por que a gente adoece, né? Como que se dá esse processo de adoecimento? Lá no século IV, antes de Cristo, ó, faz tempo, né? Na Grécia Antiga, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, considerado um precursor da psicossomática, já dizia que existe uma interação entre o nosso corpo físico e a nossa alma, e que temos uma farmácia interior. Nós é que somos os agentes construtores da saúde. E o que é a saúde, segundo Hipócrates? É uma completa harmonia conosco, com o ambiente. Então, a saúde começa de dentro para fora. Nós ainda não somos perfeitos, por isso que a gente adoece. O dia que nós chegarmos na perfeição relativa, nós teremos essa perfeita harmonia conosco, com o próximo, com a natureza, nós não iremos mais adoecer. Olha que gênio, né? Que foi Hipócrates, século IV a.C. E ele escreveu: antes de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. E aí? A gente quer saúde. A gente está disposto, a gente tem força para desistir das coisas que nos fazem adoecer? Comer muito doce, né? Deixar de fazer exercícios físicos, fumar. Será que a gente tem essa força interior? A psicossomática começou no século XX e ela interpreta a linguagem dos sintomas. Quando a gente adoece, a gente tem sintomas, dor de cabeça, frustração. Então, a psicossomática, ela interpreta esses sintomas e ela diz que não existe o doente, né? Aliás, não existe a doença em si, o que existe é um doente, é ele, a sua alma que adoece. E a psicossomática estuda as influências da nossa psique, da nossa mente, na somatização, no corpo. Psico, mente, somática, corpo. Que influências são essas da nossa psique que nos levam ao adoecimento? E aí, esses médicos, né, que são médicos da vertente da psicossomática, eles dizem o que nos leva a adoecer são as emoções perturbadas, as preocupações que a gente não enfrenta,
ah, deixa para amanhã, eu não quero pensar nisso, vai pôr debaixo do tapete, mas está lá, tudo no inconsciente. Isso influencia na nossa vida, na nossa saúde. Então, as preocupações que a gente não reconhece, por isso que é importante ficar sempre fazendo uma autoavaliação. Um estresse constante, a desarmonia em geral, como ensinou Hipócrates. E a psicossomática ensina que é um distúrbio psicológico, essa nossa mente desequilibrada, que causa um distúrbio funcional. Então, o nosso corpo não vai funcionar direitinho. Esse distúrbio funcional vai alterar as nossas células. E essa somatória, um monte de células alteradas, vai gerar uma lesão nos tecidos, nos órgãos. Deepak Chopra é um psiquiatra indiano, mora nos Estados Unidos. Ele escreve no site Médicos Neurocientistas: somos os únicos a mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Somos os únicos, porque somos seres racionais. Podemos escolher o que sentimos, o que pensamos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando, olha que interessante, os nossos pensamentos e sendo modificadas por esses pensamentos. Genial, né? Esse conceito do Deepak Chopra. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, ensina que nós somos um conjunto de energias que podem estar harmônicas ou não. Então ela fala, nós temos espírito, aliás, nós somos um espírito, temos a matéria, esse corpo físico, nós temos mente e perispírito, esse corpo intermediário, energético, entre a alma e o corpo físico. Nós temos emoções e corpo físico, e tudo isso interage em fluxo contínuo, uns sobre os outros. Qualquer ocorrência de um aspecto, explica Joana de Ângeles, reflete sobre o seu correspondente. Então, se a gente passar por um acidente, ficar muito machucado, acamado, isso não vai influenciar no nosso estado de espírito, no nosso humor? Quer dizer, o estado do corpo físico vai influenciar o espírito. Mas se nós estamos extremamente ansiosos, preocupados, isso tudo também, que faz parte da mente, faz parte da alma, também vai influenciar o corpo físico. Então, é como ela falou, né? Um aspecto reflete sobre o seu correspondente. E ela também escreve que as emoções fortes, o que são emoções fortes? Medo, cólera, agressividade, ciúme, geram uma alta descarga de adrenalina. E essa alta descarga de adrenalina vai aumentar a taxa de açúcar no sangue, vai aumentar a contratura muscular, a gente fica tenso, né? Tudo assim doendo. O sangue coagula mais rapidamente, aí o perigo de trombose. E a repetição desses fenômenos, né? Aquela constante descarga de adrenalina, pode gerar diabetes, artrite, hipertensão. É a Joana que está escrevendo. Cada enfermidade física tem o seu componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Um componente psíquico é, por exemplo, o nosso estado de humor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? O componente espiritual são as nossas virtudes, as nossas imperfeições morais. E ela explica também que quando a gente adoece, a gente está no processo de purificação. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então é importante a gente se conhecer. O que somos, como estamos, quem somos, quais são os nossos valores existenciais, o que mais importa para nós. É importante que a gente saiba
isso tudo da gente mesmo, né? E aplicar o nosso tempo com sabedoria, para a gente diluir as ilusões e, né, aquilo que a gente acha que é verdadeiro e não é, e fazer emergir o nosso eu real, fazer emergir o si, né, o self, a essência divina que todos somos, para assumir o comando da nossa vida, para a gente assumir o comando dos nossos desejos, das nossas metas, das nossas aspirações, o que queremos da vida. O pensamento age sobre o corpo. A Joana escreve: as forças vivas da mente estão sempre, né, tudo que a gente pensa, estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando o nosso perispírito. Isso tudo é drenado para o corpo físico. No Livro dos Espíritos, na questão 135 em diante, a gente lê sobre o perispírito, que é um laço semimaterial, é uma matéria quintessenciada, diáfana, que une o corpo físico ao perispírito. O espírito age sobre a matéria pelo perispírito. Tudo que, por exemplo, eu dou um chute no cachorro, aí o que vai acontecer? Meu perispírito recebeu essa informação e criei um karma na minha mente. Se eu chutei uma pedra sem querer, não, né? Então, é uma via de mão dupla. Aquilo que eu penso acaba sendo drenado para o corpo físico via perispírito. Esse caminho intermediário, quando a gente desencarna, o corpo físico fica aqui, se decompondo, mas o espírito leva para o plano espiritual o seu perispírito. Conflitos interiores, ressentimentos, ódios prolongados vão criar um desequilíbrio nesse perispírito, que é uma energia, é onde estão os nossos chakras. E esse desequilíbrio no perispírito vai perturbar o automatismo das células. As células, muitas células trabalham de forma automática. A gente agora não sabe o que está acontecendo no nosso estômago, no nosso fígado, no nosso pâncreas, mas vai perturbar tudo isso. Com o tempo, elas desequilibradas, elas se degeneram. E aí a Joana de Ângeles que escreve, que surgem tumores de vários tipos. A Joana cita assim alguns exemplos nesse livro Autodescobrimento. Vinganças, elas podem acabar se transformando em úlceras. Angústias continuadas, né? Se transformam em enxaquecas, em desmaios, desfalecimentos. Inveja e ódio podem gerar indigestões, hepatites, por conta da ansiedade, do medo. Desarmonia pessoal, complexo de inferioridade, mágoa. As pessoas que se acham coitadinhas ou que têm temperamentos fortes, né? Que têm mágoa, que são perfeccionistas por conta desse complexo de inferioridade. Aí a Joana fala, aí podem surgir os cânceres, os problemas cardíacos, a impetuosidade, a violência, as queixas constantes, desejos insaciáveis, podem gerar derrames cerebrais, psicoses, que é uma doença mental, é uma fuga da realidade. E ela escreve, o homem é o que acalenta no íntimo, aquilo que a gente está acostumado a pensar e sentir. Como Jesus diz, a cada um segundo suas obras, assim como semeia, da mesma forma colherá. E também tem a questão da sintonia. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão atrair tanto espíritos encarnados como desencarnados que pensam e sentem como nós. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala em contaminações fluídicas. Ele explica que se a gente adentra a um ambiente, né, que tem muitos espíritos maus ali, né, vivendo lá,
E esse ambiente, então, fica impregnado de maus fluidos. O encarnado, ele absorve pelos poros do perispírito, porque o perispírito tem os mesmos órgãos que o corpo físico. Nós temos poros na pele, o perispírito também tem poros. E aí o Allan Kardec fala, quando a gente vai para um ambiente pesado, né? Aí o nosso perispírito também tem esses poros, absorve essas energias, esses miasmas pestilenciais. Aí, né, as pessoas falam assim, nossa, eu fui para aquele local, mas me deu uma tontura, saí de lá com dor de cabeça. Vocês já não ouviram isso? Talvez muita gente já experienciou essa situação. Então, nós somos o que nós atraímos. Nós podemos atrair bons ou maus espíritos. Os maus espíritos vão gerar esses desequilíbrios mentais, que vão gerar várias doenças físicas e até problemas na convivência diária. Mas os maus espíritos, eles vão querer nos perseguir. São as obsessões, mais ou menos graves, mas nós é que escolhemos as nossas companhias. Porque o semelhante se atrai. É preciso vigiar o pensamento, o sentimento, vigiar as palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. A gente quer a companhia dos bons espíritos, né? Do nosso mentor. O psiquiatra Jaime Rodrigues de Paulo escreveu um livro chamado Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita. E nesse livro, ele conta vários casos de transtorno mental cujas causas são espirituais, são obsessões, e também outras que são auto-obsessões. A pessoa mesmo, né, se agride mentalmente, emocionalmente. Aí ele fala de pessoas que não aceitaram a sua reencarnação. Então, quando, né, estavam no plano espiritual e havia um planejamento para o próximo reencarne, elas não tiveram a liberdade de escolha. Ah, eu quero nascer naquela família, desse jeito, daquele jeito, em tal país. Não, essa encarnação foi imposta porque esses espíritos repetiram vários erros nas vidas passadas, ou carregavam culpas muito grandes, ou porque não tinham coragem de reencarnar, tinham medo de fracassar novamente nas provas, nas expiações. E escreve o Dr. Scheider. Às vezes, pode haver uma sabotagem inconsciente nos objetivos que se pretendia cumprir com a reencarnação. Inconscientemente, o espírito se sabota, encarnado. Ele fala porque esse espírito traz um estado mental propício para o suicídio. Pode ser um suicídio direto, pode ser um suicídio indireto. Então, uma vida cheia de vícios, uma vida desregrada, as pessoas que se expõem a situações perigosas. E tudo isso, escreve o Dr. Jaime, enfraquece o sistema imunológico. Aí surgem doenças de difícil tratamento, obsessões que consomem as energias vitais. E ele escreve: os indivíduos que passam por isso costumam vagar pelos consultórios médicos, queixando-se de enfermidades fantasmas que podem ter a sua origem nas angústias causadas pela insatisfação e pela rebeldia em aceitar a vida no corpo físico. Tais enfermidades, no entanto, são possibilidades pedagógicas, são oportunidades de aprendizado para desenvolver as virtudes que estão lá inatas da forma de potencialidade de gênios. E escreve o psiquiatra: a rebeldia, como movimento profundo, é a expressão da doença mais grave do espírito, porque é uma desconexão com o Criador. Espiritualmente falando, ele escreve: a rebeldia é a expressão da doença mais grave,
que pode haver no espírito, porque ele está desconectado com Deus, com o Criador. Deus seja o nome que a gente der, né? Para alguns, o Criador é a natureza, né? Para outros, é um ser de barbas, não importa, cada um tem uma concepção. E é muito importante a gente cuidar da saúde mental para evitar que surjam, né, diversos tipos de distúrbios como depressão, ansiedade. Cuidar da saúde mental é fundamental, porque impacta diretamente a nossa qualidade de vida, o nosso raciocínio, as nossas emoções, o nosso estado de humor, o nosso comportamento, a maneira como a gente se relaciona com os outros. Tudo isso depende muito da nossa saúde mental. E olha só, saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental. O que é saúde mental, então? É ter capacidade de reagir e superar as tensões, as exigências, as mudanças, né, que ocorrem constantemente, os desafios da vida. E para isso é preciso que a gente esteja bem com a gente. Quando a gente está bem com a gente, a gente está bem com os outros. Uma pessoa que está bem mentalmente, ela não deixa de sentir tristeza, raiva, frustração. São emoções básicas, né? Não tem como dizer assim, olha, eu não quero ficar triste, não quero ficar com raiva. Agora, o que eu faço com a tristeza, com a raiva, depende da minha liberdade, né? Mas essa pessoa, né, ela não deixa de sentir tristeza, raiva, frustração, mas ela consegue lidar com esses sentimentos de uma forma saudável, sentimentos, essas emoções. Ela consegue harmonizar os seus pensamentos, os seus desejos, as suas capacidades, né? Não dá um passo maior que a perna, as suas ambições. Ela cumpre dessa forma com as suas obrigações de trabalho, de relacionamento, de família, de amizade, etc. Né? Ela consegue enfrentar, assim, os desafios da vida cotidiana com equilíbrio. Ela sabe que ninguém é perfeito, todos têm seus limites, reconhece os seus próprios limites e pede ajuda quando necessário. A gente tinha falado do perispírito, né? Vamos voltar a falar nele. O espírito Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, psicografia de Ercílio Mais, ele também escreve que ter saúde é estar harmonizado com as leis de Deus. Quem falou isso foi Hipócrates, não é? Lá no século IV a.C. Hipócrates, para conquistar a saúde plena, é preciso uma completa harmonia consigo mesmo, com os outros, com a natureza. Até o outro poeta romano, Juvenal, viveu no século II depois de Cristo, ele era poeta, hein? Ele que escreveu aquela frase que a gente sempre ouve: mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. E o Ramatiz escreve: o volume de cólera, inveja, luxúria, cobiça, ciúme, ódio, ou até hipocrisia, que vai sendo acumulada nas muitas encarnações e também nessa, se transforma no nosso patrimônio espiritual, que é um patrimônio espiritual tóxico. Vai se acumulando todos essas emoções desequilibradas, esses pensamentos negativos, as atitudes, as ações, as palavras, né, que prejudicam, vão se acumulando no nosso perispírito e isso precisa ser expurgado, precisa ser drenado para o organismo físico, na forma de doenças. Então, a causa da doença é sempre o espírito que está doente. Não existem doenças, escreve Ramatiz, mas existem doentes. Aí ele vem ao encontro da psicossomática e o Ramatiz escreve: quando ocorre a materialização física desse veneno psíquico que está acumulado no nosso perispírito desde muitas encarnações, aí os nossos órgãos físicos ficam
doentes. Essas energias doentes, elas atingem o ponto final, que é o corpo físico, após um longo tempo em que esteve circulando. Então, da alma para o perispírito, aí atinge a matéria, o corpo físico, se acomoda ou se acumula num órgão mais vulnerável, é o órgão de choque, pode ser o fígado, estômago, rim, coração. E olha o que escreve Ramatiz, não é no momento exato em que surgem os sintomas materiais da doença que a pessoa fica doente. Há muito tempo ela já vivia mentalmente doente. Há muitas encarnações. Então, ele escreve inflamações, úlceras, tumores, são sinais visíveis da energia doentia que desceu, entre aspas, da alma para a matéria, para o corpo físico. Quem fala isso também é o pai da homeopatia, o Samuel Hahnemann. Ele fala que tanto a saúde como a doença vem de dentro para fora e de cima para baixo, ou seja, da alma para o corpo. E olha, essa conceituação que Hahnemann trouxe do século XVIII foi muito corajosa. Ele sofreu sarcasmos, desprezo, mas hoje a medicina concorda, né, que as perturbações mentais, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, alteram profundamente o nosso organismo físico, como escreveu Deepak Chopra. Então, a origem da doença ou da saúde está nos pensamentos bons ou ruins, somados às emoções, por exemplo, tristeza, medo, alegria, raiva, aversão, que isso tudo se transforma em sentimento e afetam as células do nosso organismo. A psicossomática é essa ciência médica que estuda os efeitos, né? Também dos fatores sociais, como a convivência, viver numa família, né, que vive em briga, como isso também afeta a nossa saúde, o nosso, né, o corpo físico. E a psicossomática vem confirmando que o psiquismo altera o funcionamento dos órgãos, a fisiologia, o que altera a anatomia. Bom, e a fé? Vocês acham que a fé ajuda na cura? A fé em Deus, a fé em si mesmo, gera confiança, otimismo, e com isso a pessoa se torna mais receptiva ao tratamento. Jesus, quando curava, ele falava palavras criadoras, penetrantes, ele insuflava nos doentes vitalidade, ânimo, alegria, esperança, né? Tudo isso duplicava as energias saudáveis, as energias criadoras da vida. O otimismo é uma fonte de energias positivas que vai dirigir, que vai disciplinar as nossas células. Que nem a mulher hemorrágica, né, do Evangelho. Ela só tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E aí Jesus fala para ela, a tua fé te curou. E o pessimismo? O pessimismo é uma fonte de energias negativas. Aí a pessoa não acredita que pode se curar. Ela, com isso, entra em sintonia, né, com as energias ruins do ambiente. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, né, Allan Kardec fala da escala espírita, que há diferentes graus de evolução de espírito. E que a dor e a enfermidade varia conforme o estado moral e intelectual de cada pessoa. Tem gente que está resfriado e faz um dramalhão. Tem gente que tem câncer e continua otimista, confiante. É um exemplo para todo mundo. Então, a gente precisa cuidar muito do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Não do que a gente... Não das emoções, porque a emoção surge lá do inconsciente e aí a gente é que decide o que fazer com elas. Surge a raiva, eu vou bater no outro ou eu vou conversar com o outro, né? Eu vou tomar as rédeas da minha vida. Então, inúmeros médicos
do espírito, médicos do espírito, porque a gente viu por esses vários autores que a doença começa na alma, é o espírito que está doente. Tudo isso acaba sendo drenado para o corpo físico. Então, muitos médicos do espírito passaram pela Terra, deixaram roteiros de cura definitiva. A cura definitiva é a gente fazer a nossa reforma interior. Eliminar os maus pensamentos, os maus sentimentos, desenvolver virtudes, buscar o autoconhecimento. Esses médicos do espírito. Buda, na Ásia, Hermes Trismegisto, no Egito, Confúcio, na China, Zoroastro, na Pérsia, Krishna e Rama, na Índia, Jesus, na Judéia, que a cura definitiva é a cura da alma. No passado, a humanidade não compreendia essa linguagem técnica, científica, né? Então, eles traziam uma linguagem figurada, tipo assim: o pecado faz mal ao espírito e o espírito vai para o inferno. O pecado, aquilo que a gente faz prejudicando os outros, a nós mesmos, que nos leva ao adoecimento. Ou eles diziam assim: a virtude beneficia o espírito vai para o céu, a virtude nos traz essa harmonia conosco, com tudo, que possibilita a doença, aliás, a saúde. E o que é saúde, se não a gente estar no céu? E hoje nós já entendemos que a virtude, né, é um processo científico, profilático, né? Porque o perispírito, esse nosso perispírito, esse corpo energético, vai ficando mais sutil, mais diáfano, menos materializado, e aí nós vamos limpando o nosso perispírito. E o pecado é o desvio do bem, é o desvio das leis de Deus. Quando Jesus falou do filho pródigo, que saiu da casa do pai, né? Então, o pecado é quando a gente vai intoxicando o nosso espírito com venenos psíquicos. O egoísmo, o orgulho, a intolerância, o ciúme, a agressividade, os vícios, e que são expurgados na forma de doença. E Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. E Ramatiz escreveu: uma vida pura e de serviço amoroso incessante ao próximo volatiliza, evapora grande parte dos venenos psíquicos acumulados no perispírito. Olha, Jesus dizendo: o amor cobre a multidão de pecados. O amor volatiliza, evapora esses venenos psíquicos e eles não serão mais drenados para o corpo físico. E aí a gente não vai mais adoecer. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês, uma boa noite, um bom final de Páscoa. Bom, gente, falar, né? Como a Beth mesmo disse, nós cuidarmos de nós, né? Tomarmos as rédeas do nosso dia a dia, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, nós vamos cuidando da nossa saúde, né? Vamos nos disciplinando, vamos deixando de atacar com alguns débitos, seja conosco, com o próximo. Com isso, a carga vai ficando mais leve. O caminho é cuidar de si, o autoconhecimento. Como eu estava conversando antes, né, na palestra, fazermos atividade física, cuidar do corpo. Às vezes nós nos abandonamos, né? E deixamos a vida seguir. Mesmo? Então, hoje eu peguei uma oraçãozinha que eu gosto muito, mas fazia tempo que eu não fazia. Né? Mas antes vamos acalmando os nossos pensamentos, elevando os nossos pensamentos ao Pai,
aproveitando tudo que foi dito aqui hoje, esse momento que nós estamos passando de Páscoa, lembrando do nosso Senhor, que está vivo entre nós, vamos vibrar por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos em necessidade, estejam eles em situação de rua, hospitalizados, nas casas de detenção, nos orfanatos, nos asilos, onde houver um irmão em necessidade, ele possa receber as nossas vibrações de amor, que a espiritualidade maior, a equipe de Bezerra de Menezes, possa trabalhar com essas nossas vibrações, com essas nossas energias. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos, para que possam buscar a cura espiritual e assim a cura física. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos nos educar espiritualmente e no nosso dia a dia. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma ótima noite a todos e uma ótima semana. E até semana que vem. Vamos em paz.